Salve, galera, tamo no ar, tamo juntos aqui nessa terça-feira, já véspera de jogo do Fluminense contra o Bahia, amanhã pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, vamos falar um pouquinho desse jogo, né, da ausência novamente de John Kennedy, que continua suspenso, não vai poder jogar. Enfim, como o aproveitamento do Fluminense muda com o John Kennedy em campo e sem ele. Isso aí tá traduzido em números, cara. Vou mostrar isso aí para vocês, tá bom? E claro, vamos falar do assunto que dominou as manchetes tricolores desde ontem à noite. Lúcio Acosta sendo investigado por, nesse momento, por enquanto, uma suspeita de possibilidade, de hipótese de manipulação de resultado de apostas por conta de uma aposta fora do padrão, de uma aposta ou de algumas apostas feitas fora do padrão em relação ao cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Bragantino. Pois é, eu tenho coisas para falar sobre isso, tá? Bastante importantes. E, claro, vou falar também sobre a situação dele, como é que ele fica. Continua jogando, continua treinando, em que pé está essa investigação? Como é que fica a vida do Lúcio Acosta daqui para frente? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Pete Grenar para você, meu amigo, minha amiga, meus amigos. Seja amigo meu aqui, participe da comunidade também. Se inscrevendo no canal é de graça. Clica aí embaixo o botão da inscrição, tá tudo aí embaixo para você, mastigadinho. Tem esse botãozinho aqui, ó, esse dedo que tá aqui embaixo da tua tela. Esse é para você deixar o like, tá bom? Me ajuda no like, na inscrição e no hype também. Tem um botãozinho do hype. Tudo rapidinho, sem gastar nada, e você me ajuda aqui no meu trabalho. Gente, começar falando já do jogo de amanhã contra o Bahia, Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem de 2 empates, né, no Brasileirão depois da parada da Copa do Mundo. 2 empates bem ruins, um contra o Bragantino no Maracanã e agora no domingo contra o Grêmio, na arena do Grêmio. Poderia não ser um resultado tão ruim esse, não fosse a circunstância do jogo contra um time que luta contra rebaixamento, contra um Grêmio muito fraco e num jogo que o Fluminense vencia até os 45 do segundo tempo. Aí tomou um gol e o gol merecido, né? Porque o Grêmio foi melhor, pelo menos teve as melhores oportunidades, não dá para dizer que foi melhor durante o jogo todo, nem que controlou a partida, ao contrário, o Fluminense até teve um certo controle aparente do jogo, mas finaliza muito pouco. E quando o Grêmio foi, principalmente naquela parte final, quando estava tentando reagir, teve chances claríssimas. Fábio salvou o Fluminense. Essa é a verdade. E amanhã já tem jogo novamente, o Fluminense vai continuar sem ter a sua principal opção de atacante ou de fazedor de gols, de artilheiro na temporada, que é John Kennedy, que apesar disso tinha sido barrado pelo técnico Zubeldia. O John Kennedy não está feliz com a barração, não está nada satisfeito, já trouxe a notícia aqui com exclusividade no fim de semana, um jogador que não entende exatamente o que ele fez de errado, porque que ele foi tirado do time, na marra, no nome, né, no cartaz, na grife. Quer dizer, ele perdeu a vaga fora de campo, que ele foi o principal jogador do Fluminense no primeiro semestre, né? Enfim, vou mostrar daqui a pouquinho como é que cai o desempenho sem o John Kennedy. Primeiro, dá uma olhadinha nisso aqui, cara. Olha esses lances de diversos gols, incluindo o gol sofrido contra o Grêmio, o gol de empate do time gaúcho. Em todos esses lances, em vários lances, a bola desvia em Freitas e entra. É aquela clássica situação, né? O cara tá sempre no local do crime. Ele pode até não ser o culpado do gol, mas ele tá sempre no local do crime e deixando as digitais dele, entre aspas, né? Não dá para dizer que foi um gol contra do Freitas contra o Grêmio, mas a bola, se não desviasse nele, não ia fazer aquela trajetória louca, esquisita que fez e matou o goleiro Fábio. Isso já aconteceu em vários outros jogos e outros gols, todos com essa assinatura bizarra de Juan Freitas. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é uma compilação feita pelo GE. Olha só. Tudo gol com desvio de Freitas. Ó, esse aí contra o Grêmio. Esse contra o Palmeiras, né? Ó. Palmeiras? Acho que é Palmeiras. É o Palmeiras. Ou era o Juventude? Acho que é o Juventude, né? Não sei dizer exatamente. Esse gol contra o Bahia, com desvio também. Ó. Bola desvia e mata o goleiro, cara. Mais um. Contra o Vasco, esse. Contra o Vasco. Olha lá, ó. Ó, participação decisiva do nosso zagueirão. E mais um aqui. Esse é contra o Vozão, contra o Ceará. Mais um. Meu amigo. Ó, esse é o do Grêmio, que a gente viu no domingo.
Sempre ele, né? Sempre o Freitas. Parece que a falta de sorte acompanha os caneleiros, né, meu amigo? Dizem que a sorte acompanha os bons, e eu acho que o inverso também serve. Enfim, gente, o Freitas, mesmo quando ele faz uma partida razoável, acho até que ele fez um jogo ok, aceitável contra o Grêmio, até sair esse gol do Grêmio, porque logo depois, inclusive, ele deu uma entregada. No fim do jogo, logo depois do gol de empate, ele deu uma entregada ali na saída de bola e quase o Grêmio virou a partida. O Freitas é esse caso perdido que a gente não entende, que só o Zubeldia sabe porque continua sendo escalado, infelizmente. E, novamente, provavelmente veremos Freitas amanhã envergando a gloriosa camisa que já foi de Edinho, de Ricardo Gomes, de Píndaro Pinheiro, que hoje também está com o Thiago Silva, de tantos grandes zagueiros que o Fluminense teve, mas nesse momento, por conta e obra de Luiz Ubeldia, a camisa do Fluminense está com Freitas. Até quando, não sei. Até quando, não sei. E John Kennedy, hein? John Kennedy fora de novo, suspenso, né? E você quer saber como é que é o desempenho do Fluminense com e sem John Kennedy, como é que muda a vida do Fluminense em números, claramente? Tá aqui, ó. Tá aí no GE, John Kennedy faz falta, atacante segue fora contra o Bahia e aproveitamento do Fluminense sem ele cai. Continua fora. Suspenso 2 jogos. STJD deu um gancho além da suspensão automática. Ainda há dúvida, inclusive, quando ele voltar, se será titular diante da concorrência com o Hulk, o que é um absurdo, digo eu. A dúvida tinha que ser se o Hulk pode ser titular junto com o John Kennedy. O John Kennedy tinha que ser o dono da posição no Fluminense, ainda mais da camisa 9. Né? Porque o Hulk não pode ser centroavante, pelo menos em 2026, fato. Será que só o Zubeldia não sabe disso? Mais uma coisa que só ele não sabe? Olha aqui, gente, a baixa do John Kennedy, além de diminuir as opções ofensivas, também traz preocupação. Segundo o levantamento feito pelo GE, pelo Gato Mestre, o aproveitamento do Flu é inferior em partidas que o camisa 9 não começa como titular. Tá aí o Urso, que está chateado com a situação, já expus isso aqui, tem falado pelos cantos, com pessoas próximas, familiares, amigos, que não sabe o que ele fez de errado, que ao contrário, ele até melhorou muito o comportamento, inclusive fora de campo, e agora é barrado dessa forma gratuita aí. Com números expressivos na temporada, o artilheiro se tornou peça-chave na equipe, os números comprovam. Com o atacante entre os titulares, o Fluminense tem um aproveitamento de 64,2%. 64,2%. Com o John Kennedy. Tem 15 vitórias em 27 jogos. Sem John Kennedy entre os 11 titulares, a equipe tem apenas 54%, ou seja, cai 10% do aproveitamento, com 5 vitórias em 11 jogos. Com ele, são 15 em 27. Sem ele, 5 vitórias, menos da metade dos jogos disputados, só 5 vitórias em 11 jogos. Ele é líder dos gols marcados, né, na temporada, 14 gols, sendo 9 no Brasileirão, 3 no Carioca e 2 na Libertadores. Mas amanhã vai ter que ser de novo sem John Kennedy, minha gente. Seja o que Deus quiser contra esse Bahia, que o Fluminense venceu recentemente em amistoso no Maracanã, mas venceu sem jogar bem. E eu vou dizer o seguinte, sendo inferior ao Bahia e com uma ajuda imensa da arbitragem. A gente tem que dizer a verdade aqui, né, gente? Aqui a gente fala a verdade pro sim, pro não, mas o meu compromisso é com vocês e com a verdade, com a minha consciência. O Fluminense foi muito ajudado no jogo que venceu o Bahia num amistoso recente no Maracanã, inclusive com uma anulação absolutamente inexplicável de um gol do Bahia. Fazer o quê? Aliás, o Fluminense, gente, tomou gol nos últimos 13 jogos oficiais. Em todos os últimos 13 jogos oficiais, o Fluminense tomou gol. Será que vai bater a meta de 14 amanhã contra o Bahia? Com Freitas, eu acho que o risco é sempre muito alto, né? Vamos ver se o Thiago Silva consegue equilibrar essa balança. Já acho que ele fez um bom jogo contra o Grêmio, o Thiago Silva. Só ele e o Fábio se salvaram, na minha opinião. Então, o Thiago veio exatamente para tentar equilibrar, tentar fechar um pouquinho esse escape, né? Esse buraco por onde todo dia ou todo jogo entra um gol na baliza do Fluminense. Vamos orar, né, gente? Oremos. Vamos falar do Lúcio Acosta, que ontem à noite estourou a notícia, né, de que ele está sendo investigado. O Fluminense foi notificado sobre essa investigação. O próprio Lúcio tinha sido notificado também. Isso tudo de forma sigilosa, mas a notícia vazou. O UOL deu essa notícia ontem, é um furo de reportagem. O trabalho do jornalista é exatamente descobrir coisas que ninguém sabe. E o ideal para o Lúcio Acosta era não vazar. O ideal era que isso aí ficasse sendo investigado de uma forma sigilosa por enquanto, até porque não tem nada provado contra ele, não tem nada absolutamente
de concreto por enquanto contra ele. Existe um volume fora do padrão normal de apostas num determinado fato, que seria ele levar um cartão amarelo numa partida, no jogo contra o Bragantino. E ele levou o cartão amarelo. Então, naturalmente, a casa de apostas que denunciou, que fez essa solicitação à CBF de investigação, é uma casa de apostas que teve que pagar um montante fora do padrão por uma aposta ou por um volume de apostas que não é exatamente, que não foi identificado como algo normal, né? Deve ter tido muitas apostas na mesma coisa. E aí o Lúcio está sendo investigado. E o lance, gente, é esse aqui. Para a gente começar a conversa é o seguinte, tem que mostrar o lance. Tá? O lance está aqui no Instagram, é aos 47 do segundo tempo do jogo contra o Bragantino. O Fluminense empatou com o Bragantino 1-1. Nessa altura o jogo estava 1-0 o Bragantino. O Fluminense só empatou o jogo aos 58 do segundo tempo. Aí estava 1-0 e rolou uma confusão em campo. E o Lúcio foi claramente empurrado, acho que 2 vezes antes de revidar, e ele revida, né? Vou mostrar para você aqui o lance, ó. Pra gente poder comentar em cima disso. Vamos embora, ó. Tá aqui no Instagram do Rádio Melão, tá? Ó, o Lúcio vai tomar um tranco primeiro atrás, vai tomar mais um, aí ele revida. Uma vez, aí vem alguém, segura ele. Foi isso aí. Aí levou um amarelo nessa situação aí. Vamos ver de novo. Aí depois o negócio descambou, o John Kennedy foi lá, deu um empurrão, quis brigar, quis dar soco, acabou sendo expulso o John Kennedy. Vamos ver de novo o Lúcio, ó. Vamos ver o Lúcio. No comecinho aqui, ó. Canóbio com a bola. Aí o Lúcio aí tomou um trancão, outro tranco. Baixinho abusado. Baixinho também não quer levar para casa desaforo, né? E aí foi tirado. Gente, foi isso. A participação do Lúcio na confusão foi essa aí. E ele levou o amarelo no meio do bolo. Um monte de gente levou cartão amarelo. Ele tá ali discutindo. E o Lúcio não é tão anormal, não é tão incomum ele levar cartão amarelo, não, tá, gente? Ele leva bastante cartão amarelo. Um jogador de meio campo, armador, mas que volta e meia tá suspenso. Agora ele tá pendurado com 2 cartões. Então, galera, a primeira coisa a se dizer é o seguinte. Pela cena, eu não vejo o Lúcio aí deliberadamente procurando um cartão. Não é uma atitude de quem está tentando levar um cartão amarelo. Segundo ponto, isso aí foi aos 47 do segundo tempo. Se ele hipoteticamente combinou com alguém, com alguns apostadores, de que, ó, pode jogar aí no meu cartão amarelo, porque eu vou levar um amarelo, se ele combinou isso com alguém, pô, ele se arriscou muito, né? Ele esperou até os acréscimos do jogo e ele previu que teria uma confusão como essa. Ele combinou com alguém de empurrar ele para ele poder revidar e levar um amarelo? Muito estranho. Isso não é um lance aos 35 do segundo tempo, aos 18 do segundo tempo, aos 40 do primeiro tempo, não é nada disso. É um lance já nos acréscimos. E é normalíssimo o Lúcio ser substituído no jogo. Nesse aí ele não foi, não sei porquê. Mas é o mais comum ele não terminar os jogos. Então, cara, se ele prometeu a alguém que ia levar um terceiro cartão amarelo, que ele ia levar um cartão amarelo, eu vou dizer um negócio para você. Parece muito improvável pela forma como ele levou. Primeiro que foi numa confusão onde todo mundo estava se empurrando. E segundo, pelo tempo de jogo. Né? E ainda mais considerando que ele é um cara que raramente termina os jogos. Ele geralmente é substituído, como foi, inclusive, no jogo passado contra o Grêmio. Então, vou dizer um negócio para vocês, tá? Não é passar pano, não é defender, mas primeira coisa é o seguinte, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Primeira coisa. Então, o Lúcio é absolutamente inocente nesse momento. Né? Como era o Paquetá, como era o Bruno Henrique, como são tantos outros jogadores investigados, até que haja, né, uma investigação concluída, até que haja um veredito, até que haja um julgamento. O Bruno Henrique e o Paquetá, onde havia muitos indícios claros, inclusive de mensagens de celular, acabaram sendo inocentados, por incrível que pareça. O caso do Lúcio Acosta está muito no começo. É um início de investigação, uma suspeita baseada num movimento anormal de apostas em relação ao cartão amarelo sobre ele. Mas isso aí envolve muita gente. A suspeita pode até ser sobre o juiz, por exemplo. O juiz pode ter falado, ó, pode botar aí, digamos, hipoteticamente, ele também é inocente, né? Mas o juiz poderia, numa hipótese, ter falado, ó, pode botar no amarelo que eu vou dar amarelo para esse cara aí durante o jogo. Então, assim, o Lúcio, mesmo que tenha havido algum tipo de fraude ou de manipulação, ele não é o único suspeito envolvido aí. Então, nesse momento, ele é absolutamente inocente, até que se prove o contrário, e vou dizer para vocês, baseado na imagem, da forma como foi e da circunstância que foi amarelado, para mim parece muito improvável que esse amarelo tenha sido combinado. Muito improvável, assim, para não dizer quase impossível
nos acréscimos, no meio de uma confusão. Pô, tivesse tomado um amarelo gratuito aos 10 do segundo tempo, fazendo uma falta gratuita em alguém, dando um empurrão gratuito, xingando o juiz, aí tudo bem. A gente ia ficar com a pulga atrás da orelha. Agora, se daqui a pouco aparecerem nas investigações mensagens do Lúcio combinando um amarelo com alguém, enfim, digo mensagens no WhatsApp, né, conversas dele no celular com alguém ou com outras pessoas falando, vou levar um amarelo, pode apostar, ou falando enfim, falando alguma coisa nessa linha, aí, mesmo assim, ele terá que ser julgado, né? Mas aí eu já vou mudar meu discurso. Eu vou falar, olha, vai ser difícil ele explicar isso aí. Vai ser isso que eu vou falar. Mas com o que se tem por enquanto, sinceramente, eu não consigo imaginar que só baseado nisso aí o Lúcio vai ser condenado. Não tem como. Agora, certamente estão fazendo a investigação e estão buscando outras provas ou outros indícios que possam eventualmente incriminar o Lúcio. E se ele for culpado, se ficar provado isso, eu seria o primeiro a achar absolutamente correto. Se ele for culpado, que seja punido exemplarmente. Ponto. Que não fique dúvida sobre isso. Olha aqui, o Fluminense, por enquanto, vai manter ele em treinos e jogos, enquanto aguarda a investigação. Está aqui no GE. Cartão amarelo recebido contra o Bragantino gerou alerta de indício de manipulação em casa de apostas. O Fluminense trata com cautela a situação, após o alerta de possível manipulação, pela 19ª rodada, enquanto a investigação segue, ainda estágio inicial, o jogador continua treinando e jogando normalmente, ou seja, vai estar em campo amanhã, contra o Bahia, né? Esse tipo de alerta é o gatilho para que os órgãos de fiscalização iniciem a investigação mais profunda. Não há prova ou indício, por enquanto, do envolvimento do jogador até o momento. É muito claro, é muito necessário que fique claro isso. Ele nega qualquer participação em manipulação. O Fluminense foi notificado de forma sigilosa no começo da última semana, alguns dias antes da partida contra o Grêmio, no último domingo. O meia foi titular na partida e atuou contra o Grêmio 75 minutos. Ele treinou normalmente nessa terça-feira e deve estar em campo amanhã contra o Bahia pela 21ª rodada. Tá? O jogo amanhã às 9h30 da noite. A casa de apostas Stake reportou um volume anormal de entradas na punição para a Costa na partida contra o Bragantino e avisou a Sport Radar, empresa contratada pela FIFA que monitora o Brasileirão. Em seguida, o caso foi enviado à CBF. Até o momento foi apresentado um relatório preliminar com informações básicas por suspeita de irregularidade. O próximo passo é a apresentação de um documento mais detalhado sobre o indício de manipulação. É isso. Gente, sinceramente, é ruim, né? Ruim que o nome dele esteja exposto a isso, o nome dele, da família dele, e até injusto. Então, assim, tudo que se tem até agora, na minha opinião, na minha percepção, leva a crer que ele é inocente. Tá? Agora, vamos aguardar. Se pintarem outros indícios, se aparecerem outras provas, aí eu posso perfeitamente mudar de opinião e, repito, se for culpado, se ficar provado, não tem pano, pode ser de Flamengo, de Fluminense, de Vasco, de Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras. Eu vou ter a mesma opinião sobre a lisura, sobre a gente resguardar a lisura e a decência e a correção dentro de um campo de futebol. Tomara que ele seja inocente e, por enquanto, para mim, não muda nada a minha visão em relação a ele. Tá bom? Quero saber a opinião de vocês, bota aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Deixa o hype aí também, tá? Valeu.